No capítulo anterior, quando eu ganhar mais, eu penso, será que essa é a chave, né, Ananda? Será que é só se eu ganhar mais que eu vou conseguir ter liberdade financeira? Será que quem ganha muito é que tem liberdade financeira? Gente, para mim, a máxima da minha vida foi, inclusive é um conhecido meu, um amigo meu, que ele recebia algo em torno de um salário e meio, 2 salários, algo assim. Ele tinha mais de 30 mil reais na época, isso há muito tempo, mais de 30 mil reais de reserva de emergência, ele tinha casa própria, ele tinha moto, ele realizava tudo, e não era porque ele ganhava pouquinho, né? Naquela situação, ele ainda tinha uma limitação do valor que ele ganhava, né? E ele conseguia realizar muito, porque quando a gente fala que tem isso, tem aquilo outro, a gente está falando de realização, né? E aí é do pouquinho que a gente começa. Tem na minha família, o meu avô falava, se você não dá valor a 1 centavo, você não merece 1 milhão. E isso, para mim, é uma máxima verdadeira. Isso me fez lembrar, assim, quando eu comecei a dar plantão, eu tive o privilégio de dar plantão com um técnico de enfermagem, Cláudio, não sei se ele vai estar nos ouvindo, e o Cláudio... que tinha filho, tinha uma, assim, eu brinco, eu não tinha um passarinho para dar água, meus pais não dependem financeiramente de mim, e o Cláudio conseguia fazer uma organização financeira com o salário dele, que era uma coisa, assim, absurda, ele me contando, assim, ele lia livros no plantão sobre finança, ele acessava sites sobre finança, né, e aí ele me chamava a atenção, ele falava assim, e aí, Dani, você já começou a investir? A gente tem que começar a investir, né, assim, e o quanto que era rico, né, assim, ele falava assim, olha, eu não ganho o que vocês ganham, mas ele conseguia fazer muito mais com o dinheiro que ele ganha por ter uma organização financeira. Eu acho que esse é um dos pontos, assim, que é uma das nossas bandeiras. Autocuidado não é luxo e autocuidado inclui, sim, a saúde financeira, né? Não eu acho que isso que você falou começa das pequenas coisas, assim, o que você está fazendo com o seu tempo e com o seu dinheiro? Você está rasgando dinheiro? Dependendo da situação, a gente está rasgando dinheiro. E você tem que começar a enxergar, vamos lá, numa outra oportunidade eu contei a história dos meus pais que tiveram uma empresa, não diversificaram, tudo que eles tinham eles investiram ali. Quantos médicos fazem isso? Tudo que eles fazem é medicina e investem na medicina e tudo. E a renda extra dele? Onde que está? Onde que ele está construindo um patrimônio que seja independente da carreira profissional de médico? Ele está fazendo o dinheiro trabalhar para ele? Ele está tendo uma renda extra que vá dar uma outra possibilidade? Porque uma coisa real, é fato, vocês médicos dependem de vocês. E se por acaso chegar um momento, e nós conversamos já bastante sobre isso, que vocês não puderem trabalhar, como é que vai ser? Né? E assim, a parte financeira, ela pode ser o nosso aliado ou pode ser o causador da nossa insônia, né? Haja zolpidem para quem não tiver com a parte financeira em dia, né? Assim, o quanto que isso é um tabu. Né, com quais colegas que vocês sentam para conversar, né? Aí eu falo assim, quantas famílias que sentam, ou assim, ou quem tem um relacionamento, um parceiro, e sentam e falam assim, olha, quanto que você ganha? Eu ganho isso, para onde está indo o dinheiro da nossa casa? Como que a gente está administrando? Né? Assim, o quanto que tem essas conversas reais, né? E aí a gente tem que lembrar que quando começar, é antes do problema começar, né? O autocuidado, a prevenção com a saúde tem que ser a mesma prevenção com relação à vida financeira, né? O ideal, se eu tivesse assim, olha, quando que uma pessoa começa a se preocupar com o dinheiro? Ela tem, a partir do momento que ela tem o contato com o dinheiro, com a renda própria, ela tem que se preocupar com isso. E eu brinco que minha filha, com 11 anos de idade, ela já tem essa mentalidade, óbvio, né? Financeira, ela já junta, ela faz feirinha, ela vai buscando alternativas de renda extra para que ela consiga construir os sonhos que ela precisa. Então, assim, o médico, quando ele começa na residência, ele já tem que estar pensando em
ok, como é que eu vou me organizar? Isso sem falar que a maioria já iniciam esse momento da vida pensando no FIES, né? Do tipo, e agora? Ainda tenho conta para pagar que veio da minha formação. E aí você colocou um ponto, né? O quanto que às vezes é gasto e o quanto que é investimento, sabe? Assim, que eu acho que isso é um ponto que às vezes a gente acha que quando vai falar de saúde financeira, o que você não quer abrir mão? O que para você é investimento? E eu falo de investimento de gastos, por exemplo, assim, a gente, quando você vai juntar comigo, a gente começou, olha, o que são gastos essenciais? Para mim, Daniela, por exemplo, terapia é um investimento e as pessoas terem essa consciência, né? Mas talvez ir ao salão toda semana não é um investimento, mas para algumas pessoas é um investimento e está tudo bem. Eu acho que esse é um outro ponto para a gente falar, que quando a gente está falando de saúde financeira, o que faz sentido para a Nanda pode não fazer sentido para a Daniela, mas o que faz sentido e cabe com o que a Daniela ganha e com o que ela consegue gastar também, né? Eu acho que esse é um ponto que o seu trabalho faz um diferencial. Exatamente. E aí tem a questão de, às vezes é uma coisa caro e barato depende do ponto de vista, né? Tudo na vida pode ser caro ou pode ser barato, depende muito do seu ponto de vista. Contratar um BPO financeiro, uma empresa especializada para me ajudar nas finanças pode ser caro? Ele tem um valor, de fato. Mas às vezes na primeira economia que você tem, por causa de uma decisão que você antes tomaria sem pensar, você vê essa economia de volta, assim, com muita facilidade. E essa é uma realidade de muita gente. Às vezes porque, quantas vezes a pessoa vai e faz renovação, vou falar de uma coisa boba, né? Seguro de carro. Quantas vezes você vai na renovação automática ali e não fez uma cotação, não fez não, por quê? Porque eu não tenho tempo. Aí a gente volta naqueles outros assuntos, né? Não tive tempo, aí chegou, venceu, eu renovei com o que tinha e às vezes você não escolheu a melhor opção para você naquele momento seu da sua vida, né? Assim como investimento, assim como a própria conta bancária, né? Que conta bancária que você tem e que às vezes tem uma tarifa alta, tem não sei o quê. Então, assim, você ter um suporte nas decisões, na tomada de decisão financeira pode sair muito barato se você analisar com outros olhos. E você está colocando um ponto, né, que aí eu te pergunto, você com essa experiência, no seu passado, um erro financeiro que você cometeu e que talvez muitos que estão nos ouvindo comete e que você falaria assim, não faz. Financiamento de carro. Sim, já financiei carro a taxas altas porque eu fui seduzida naquele momento pela concessionária. Eu já comprei um monte de curso de investimento que eu nem abri, que eu assisti a introdução e a gente é muito seduzido, né? Assim, lá no plantão falando, agora eu vou dar um jeito na minha vida financeira comprando um tanto de curso. Um outro erro que eu cometi, entrar em empresa com um monte de gente que eu não conhecia, de sociedade. Esse aí, assim, que atire a primeira pedra quem não lê um contrato e só já assinou, né? Assim, o tanto que começa, assim, esses hábitos financeiros começam por isso, assim, né? O quanto a gente estuda tanto a medicina e esquece as outras partes da vida em sociedade, né? Assim, o quanto que tem... Aí vem aquela coisa, de política a gente não fala, de finanças a gente não fala. A gente fala de quem, então? Né? E eu acho que esse é um dos pontos, assim, né? Assim, de conversar sobre isso, assim. O quanto você vai ganhar naquele plantão? Né? O quanto você ganha, o quanto que você paga de imposto. Será que tem imposto que você não deveria estar pagando? Ou será que teve imposto que você esqueceu de pagar e depois vai vir aquele altas taxas de juros? Né? Assim, quantos colegas vivem assim, né? Que aí a gente justifica que está sempre tão cansado que aí a gente não cuida dessa parte. E se você tivesse que dar um conselho para um médico recém-formado, qual seria? Cuide da sua saúde financeira desde o início da sua formação, né? Se dedique, tenha alguém para te instruir, para te orientar, né? Assim, entenda que falar sobre dinheiro não é um problema, né? Falar sobre saúde financeira, e um outro conselho que eu diria você não é super-herói. Você é um ser humano de carne e osso, deixa eu te contar, e que no fim vai também embora, e que você não é... Porque a gente veste uma ideia quando forma, eu vivi essa ilusão, de que a gente vai dar conta de tudo.
E aí é querer dar conta de tudo e deixando você de lado. Então, acho que um conselho que eu daria para todo mundo é assim: olhe para você primeiro. A sua saúde física, mental, emocional, financeira tá como? Né? Um copo vazio não derrama nada para o outro. Então, coloque a energia em você e cuide da sua parte financeira. Entenda que você formou, você agora se torna empresário. Gente, se tornar empresário não é porque você vai abrir um consultório, não. Para você dar um plantão em qualquer lugar, vão te pagar como empresa. Então, se você é uma empresa, você se tornou um empresário. Né? Eu não estou falando. E acho que esse é o entendimento que às vezes parecia tão distante, de entender um pouco, olha, o que você ganhou esse mês, o que você gastou, com o que você está gastando. Tenha esse entendimento. E um outro conselho: não passe a sua vida quantificada em plantões. Se eu quero ter um carro, eu dou X plantões. Se eu quero fazer isso, eu dou X plantões. Porque não é o quanto você ganha no plantão, é quantas horas de trabalho você dedicou ali. É, a sua energia de tempo, né? Mas, Dani, me conta um pouquinho. Se você puder falar de uma forma rápida, autocuidado para você é? Essencial. Essencial, necessário, deveria ser matéria básica na faculdade, né? Assim, eu fiquei muito feliz recentemente, uma reportagem de uma universidade aberta nos Estados Unidos que traz uma mudança no currículo médico e que foca nesse ponto do autocuidado, né? Eu comecei a estudar sobre autocuidado porque eu estudava tanto empatia, né? Assim, lidava com situações tão difíceis, né? Pacientes nos ensinam muito. E eu pensava assim: por que está faltando tanta empatia? Talvez porque não tem empatia nem consigo mesmo. Quando você negligencia o autocuidado, você entra num estado de robô, que aí você não consegue se conectar com o sofrimento do outro, porque você não parou para olhar suas próprias dores e as suas próprias necessidades. E agora me conta, como é que você faz para recarregar seu dia, no final do dia? Eu começo o dia malhando para que no final do dia eu possa ficar... Eu não dou plantão noturno mais. Isso para mim é um luxo absurdo. Para aqueles que dão plantão noturno, eu continuo admirando. Dei muito plantão noturno, mas é aquilo de fazer escolhas. Mas eu me recarrego conversando com os meus pais, conversando com o Daniel, assistindo uma série, me desligando e fazendo coisas que eu gosto. Assim, deixando um pouco de lado a medicina e preenchendo minha vida com outras coisas que fazem tanto sentido também. Já que a gente já se conhece há alguns anos, uma ferramenta ou hábito que mudou sua vida financeira. Nanda. Mas eu acho que foi muito poder falar sobre isso. Assim, eu já tinha, igual eu falei, eu já tinha feito outras tentativas, né, outras ideias de organizações e que não dava certo para mim, assim, né? Assim, tem pessoas que têm já uma facilidade com números que eu não tinha. E uma desorganização mesmo, né, assim, de adiar. Então, acho que talvez, assim, você me ensinou, assim, a não procrastinar algumas decisões, né, assim, a poder sentar e falar assim: olha, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, porque era sempre aquele questionamento: Nanda de Deus, eu trabalho tanto e não tenho dinheiro. Tô falando que eu tenho tanto de dinheiro, não, mas eu tenho tempo hoje, que eu acho que é uma das coisas mais primordiais que a gente tem que ter, e por isso que eu quis tanto da gente bater esse papo, né? Eu acho que saúde financeira permite as pessoas terem tempo. E tempo é algo mais sagrado que a gente possa ter. E aí eu vou lembrar de uma situação em que, se você me permitir, que você estava estudando para tirar título, se não me engano, e aí você estava investindo muito tempo nisso, e aí, logicamente, a receita reduziu, e aí você assim: eu não estou conseguindo investir, eu não tô... Calma, você está investindo, mas investindo de uma forma diferente. E isso foi uma frase muito importante sua, né? Fui fazer prova de título, fazendo mestrado, então aí você deixa de produzir, deixa de ganhar em dinheiro, mas você estava ganhando em conhecimento, investindo em algo que eu acredito, que é na educação, e isso foi primordial, assim, você fala, eu acho que um bom consultor financeiro, um aliado financeiro, que eu diria que seu trabalho talvez é uma aliança que você faça com seus clientes de cuidado, é muito de entender isso, assim, que o dinheiro te permite
investir o seu tempo naquilo que faz sentido. Então, eu quis investir meu tempo numa formação, de fazer o mestrado, mas para isso eu tinha que abrir mão de deixar de ganhar. Então, poder fazer essas escolhas é a questão que o que vem, volta o ponto de ter liberdade financeira. O quanto que as pessoas não falam do dinheiro, né? Assim, o quanto que não sabe quanto ganha, o quanto que gasta. E se você pudesse voltar no tempo, qual decisão você repetiria sem pensar duas vezes? Você repetiria? Repetiria da consultoria financeira, assim, da aliança financeira, assim, não é puxando sardinha, gente, mas eu acho que eu repetiria isso de tomar consciência, de assumir. Eu brinco que eu custei a perceber que a gente virou adulto, sabe? Assim, acho que é meio que isso, assim. Nossa, agora eu sou adulto, eu tenho que decidir tudo, né? Assim, fala sobre isso, assim, a gente não tem educação financeira, né? Eu não lembro de, durante a minha formação toda, né? Durante a faculdade, eu ter aprendido assim, olha, você vai ter que ter gastos num consultório, você vai ter que contratar um gestor financeiro para te administrar, você vai ter que ter reserva para sua empresa. Não tive essa orientação. Eu acho que isso é um dos pontos que a gente precisa mudar na formação dos profissionais de saúde como um todo, né? Assim, como que a gente administra a própria carreira? Eu acho que ter essa visão de ter uma carreira, né, de ter uma ambição, de onde você quer chegar, o que mais você quer investir na sua educação, o que você quer construir, porque isso faz com que a gente tenha uma realização profissional, né? E para você, para a gente finalizar aqui, o que você acha que se está havendo uma mudança na mentalidade dos médicos de uma forma geral, porque existem muitos assuntos novos que a gente está tocando, né? E essa questão do autocuidado, que já tá vindo aí, espero que muito maior, né? Mas como que você vê a mudança na mentalidade das pessoas? Infelizmente, a gente está vivendo uma pandemia de um adoecimento da saúde mental, né? Assim, quantos profissionais de saúde estão adoecidos, mas felizmente a gente pode falar sobre isso, né? Não é só cansaço, é um adoecimento, né? O burnout é coisa séria, a gente precisa estar falando sobre isso e ter essa mudança. Eu acho que, felizmente, está vindo uma geração que não quer mais adoecer em nome da profissão, né? Não é bonito, gente, falar que ficou 72 horas no hospital. Não é bonito você falar que você não teve tempo para comer, que você não sabe quanto você ganha. Isso a gente está mudando, felizmente, né? O autocuidado não é luxo. Eu acho que as pessoas estão entendendo que nós somos finitos e que nós vamos embora, e o que eu estou fazendo nesse intervalo enquanto a gente não vai embora. Então, acho que talvez essa mudança da mentalidade esteja acontecendo. E aí a gente convida todo mundo a começar, né? O autocuidado não precisa ser igual dieta, que vai começar sempre na segunda-feira, né? Você pode começar hoje, começa com um pouquinho, o autocuidado financeiro, o autocuidado com a sua vida de uma forma geral, e eu acho que todo mundo pode começar. Com certeza. Primeiro, rompa o tabu, né? Assim, fale sim sobre dinheiro, fale sim sobre suas finanças, né? Pense o quanto que você ganhe, anote os seus gastos, faça planos de médio e longo prazo e pense como você vai atingir aqueles planos, né? Assim, não deixe de lado o seu autocuidado. Né? Qualidade de vida se constrói diariamente e qualidade de vida envolve os pilares físico, emocional, mental, social e inclui sim a saúde financeira. Muito obrigada. Não perca no próximo episódio. A área, você vai dar plantão para sempre? Né? Você vai estar lá com seus 75 anos dando plantão, seus 80 anos dando plantão, porque o plantão cobra. E aí você vai falar para mim mais do que eu te falar. O plantão cobra também uma questão de desgaste físico, emocional e tudo.